por coitadinho, ninguém compra coitadinho as coisas. Você precisa ser propositivo, que foi muito o que você falou. Você precisa adicionar valor, você precisa saber do negócio. E só assim é que você vai ganhar autoridade. Sim. Quando você ganha autoridade é quando você consiga influenciar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Revocast, o podcast da pequena e média empresa. Hoje temos mais duas super convidadas aqui. Inclusive, o nosso podcast hoje, pessoal, vai ser bilíngue, tá? Vai ser em 2 idiomas para todos vocês que não têm legenda em casa ou estão ouvindo no Spotify, vocês vão ter que entender bilíngue. Tudo bem? Mas vamos lá, temos a nossa grande Karen aqui. Karen Cartagena, eu nunca vi alguém com nome tão artístico assim na vida, na área de RH. Nome de cidade. Nome De cidade. Cartagena é uma das cidades do Nordeste colombiano. Mas eu não sou de Cartagena, eu sou de Medellín, que é a segunda maior cidade da Colômbia. Mas, gente, eu sou cidadã global. Eu já morei em mais de 5 países e estou no Brasil faz mais de 10 anos. Então, bem-vindos ao Portunhol, pessoal. Não é bilíngue, vai ser trilingue. Trilingue, vai ter português, pessoal. espanhol Exato. e portunhol. Muito bom. Inclusive, eu sou fluente em portunhol, sou super bom. em Olha, eu portunhol. também. Olha, todos depois nós, de todo 10 mundo. anos, Da deixa eu próxima te vez falar. a gente começa alinhado que vai ser uma língua só, portunhol, acabou. Portunhol, pronto. Isso aí. Muito bom. Então, bom, nós temos a especialista. Então, hoje, como vocês sabem, todo podcast sempre tem a especialista e a pessoa do RH que está lá pegando No dia a dia. no dia a dia, vendo problema, apagando incêndio. E a Marcela, que é uma super convidada, que a gente, desde o início, queria muito trazer para o nosso podcast. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite. E pode se apresentar, fica à vontade, Marcela. Ficou extremamente honrada, lisonjeada, do lado de uma especialista, do lado de alguém que tenha provocação sobre, né, o mundo de RH para a PME, como que fica toda essa dificuldade. Então, prazer, Marcela Zaiden, sou sócia do G4 Educação. Estava aí à frente durante 1 ano e 8 meses da área de pessoas. Estou num processo de transição de carreira, então estou deixando a área de pessoas, assumindo a área de eventos e parcerias, Olha o que legal. é um desafio. Eu costumo dizer que Dia a dia. é engraçado, porque a minha vida inteira são 15 anos de experiência de pessoas, 15 anos à frente de área de pessoas. E a gente sempre falou, né, uma das perguntas que a gente mais recebe, onde a gente vai participar de interação, de Q&A, uma das perguntas que mais te levantam a mão e fala, olha, eu tenho não sei quanto tempo de carreira e eu estava pensando em fazer uma transição. Como vai ser? O que você acha? Qual a sua visão? Eu falei, pronto, passei tantos anos respondendo essa pergunta que agora eu vou responder de cadeira cativa. 15 anos de experiência na área de pessoas e fazendo uma transição de carreira para a área de eventos. Mas tenho muita vivência aí de G4 para a gente compartilhar e contar. Isso aí, isso aí. Que legal, que legal. Sejam super bem-vindos. E vai ser aquela hora que vai passar voando. Né? Já tenho esse feeling. Exato. Exatamente. Vamos ser... Como seria feeling em espanhol? Tenho um pressentimento. Pressentimento. Tenho um pressentimento. Muy bien. Muy bien. Muy bien, olha. Que beleza. Gente, vamos lá, então. Vamos começar aqui, trazendo já... a gente gosta de trazer muita polêmica aqui, né, no nosso podcast aqui. Bota aí, São bota amigos aí. do Thales. São Não, amigos do amigo Thales. do Gosta Thales. de polêmica, amigo do Thales. Muito bom. Não, mas Porque- é bom, é bom, é É. bom. A gente sempre ficar falando de coisas mornas. É bom. Não Assim, tem graça, né? Eu gosto. Não tem Eu sou graça. baiana, então falar de coisa amor não é muito com a gente, Exato, não. exato, é bom. Mas é legal. Mas vamos lá, começando. Você 15 anos já e eu imagino que no G4, quando você começou, a empresa era super pequena ainda, não sei quantos colaboradores vocês tinham. Hoje o G4 tá gigantesco. E começando assim, essa transição já, né? Então, como que é de pegar uma empresa com poucas pessoas, conseguir ir escalando, escalando, escalando? Eu sei que, obviamente, o G4 é super famoso hoje, mas nem sempre teve toda essa fama, ou nunca não foi tão fácil assim no começo. E queria saber um pouquinho assim, você tem 15 anos ali, qual que é a maior dificuldade, né, para quem começa numa empresa que está começando agora, que ela ainda está pequena, ela vai crescendo. Então, como que a gente lida com pessoas? Como que a gente consegue gerir time e incentivar essas pessoas? Boa. Acho que essa é uma pergunta interessante. Por incrível que pareça, sim, o G4 vai fazer 5 anos ainda. A gente não tem 5 anos. A gente Nossa, está parece entrando bem ali. mais, né? Parece muito mais, até porque a gente tem 5 anos e ano passado a gente faturou 205 milhões. Então, apesar de ser uma empresa jovem, é uma empresa de muito resultado, que é muito do drive da nossa cultura, que é muito exatamente do que a gente vive, apresenta e respira todos os dias.
Pode não parecer, mas há 1 ano e 8 meses atrás, quando eu entrei, a gente já tinha ali 280 pessoas. Hoje nós somos quase 400 pessoas. É, parece pouco, mas de fato, toda vez que você pensa em dobrar o número, você já tem dificuldades É completamente bastante diferentes. coisa. Costumo dizer que a empresa com 10 pessoas é uma, com 50 é outra, com 100 é outra, com 150 é outra. Acho que de 50 em 50 o cenário muda. E muda por N fatores. Muda porque toda vez que alguém entra, alguém sai, a cultura muda. E a cultura não muda estruturalmente falando, isso óbvio, né? Assim, cultura é básica, cultura é forte, tem que ser fortalecida. Mas muda nos detalhes, nos comportamentos, a forma que um vê acaba sendo interferida com a forma que o outro vai aprender. Então, eu acho que esse é um grande desafio. E quando você me pergunta, né, fazendo correlação com a tua segunda pergunta, Marcela, quando as pequenas, médias que estão começando, como que elas deveriam entender para se sustentar, para manter nesse viés? Eu acho que o grande segredo, assim, sem dúvida, é como eu mantenho a minha cultura. É. Como eu faço para que aquela empresa que começou como uma família, ela consiga, depois de que uma tribo, uma cidade, um continente, quando são empresas muito grandes, consigam ter uma cola. Precisamente isso, né? Acho legal, assim, e é engraçado, né? Quando você fala de uma empresa que começou com uma família. É muito doido porque quando eu olho, por exemplo, para o G4 nunca foi uma família. Inclusive está nos nossos valores. Nós não somos O uma Thales deixa bem família. claro isso, sim. Mas Nós somos uma equipe. nós somos um time de futebol de alto rendimento, uma equipe de esporte de alto rendimento. E o que muda isso? Ah, Marcela, mas isso é bobagem. Muda. Muda. Muda porque, esse exemplo para mim é o melhor de todos. Cara, quem não tem naquela família aquela pessoa chata que você só atura? Aquele tio que fica sempre bêbado naquela festa, que você sabe que ele vai ficar bêbado, que todo mundo já passa longe dele. Mas que, cara, mas é o É a tio, né? Tipo, família. Até o família. mesmo Thales fala que você precisa ter pessoas que você possa demitir. Não contrate quem você não pode demitir. Uhum. Não contrate quem. Se você contrata tua mãe, cara, como que você vai demitir tua mãe? Olha que Sim. BO do tamanho do Exato, mundo. exato. Então, não dá para ser o viés de família. Tem que ser o viés de por que a gente é um time de esporte de alto rendimento. Porque no time de esporte você está entregando, você está entregando. Você não está entregando, você está no banco. E se você não melhorar para poder voltar para sentar no time principal, para atuar, você vai estar demitido. Acabou. Não tem graça. Porque não tem essa. Você tem que entregar, você tem que render, você tem que ter um alto rendimento. Por isso, quando a gente estava debatendo, né, o tema do podcast, a gente estava discutindo muito sobre isso, eu falei, tem que ser relacionado com gestão de equipes de alto rendimento. Não dá para a gente falar só de gestão de equipes de sucesso, gestão de equipe. Não, é alto rendimento. Essa é a palavra. Esse é o nome do jogo. E acho que casa completamente com a PME, né? Porque, vamos lá, a PME ela não tem aquele recurso ilimitado, ou aquele super caixa, ou até pode ter num determinado momento, mas se ela não tiver alto rendimento, não vai ser sustentável, o dinheiro acaba. E agora, pensando um pouco, eu atendo também muitas pymes e startups também. A gente ajuda principalmente os líderes deles nos processos de RH, tanto aqui como fora do país também. E realmente, o principal problema é esse. Karen, a gente tem principalmente as pessoas que começaram conosco, eles sentem falta do que a gente era quando a gente começou, que a gente era uma família, mas agora a gente já não é mais. Mas você vai olhar nos processos que eles têm, problema de performance, problema de estar cômodo no mesmo local, não conseguem demitir as pessoas. Realmente é verdade. A gente precisa ter, desde essa pequena empresa, essa visão de equipes de alta performance, porque realmente vocês não são. A empresa precisa dar lucro. Não E é dá. estranho, hoje em dia, é estranho você falar que uma empresa precisa dar lucro, né? Aquilo que era óbvio não tá tão óbvio, né? Tem gente que ainda não entende isso. Mas é só olhar no final do mês. É reflexo muito de algo que a gente estava aqui. Só para vocês se entenderem, gente. A gente estava aqui antes num bate-bola muito bacana. É verdade. No offline. A gente brincou que era no offline. Quando a gente estava no offline, a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente estava falando do quanto as empresas se acostumaram a queimar caixa, queimar caixa, queimar caixa, queimar caixa. Por isso que hoje a gente tem que falar, não, mas tem que dar lucro, tá, gente? Só lembrando aqui para todo mundo que é uma realidade muito diferente do PME. O PME não tem um caixa de
3 meses. Caixa de 3 meses tá lindo, tá voando. PME paga a conta para poder ver pro mês É seguinte que vai. capital de giro, que isso? É isso. O que é capital de Exatamente. giro? É. Muitas vezes, assim, agora olhando do lado do empreendedor aqui, né, como empreendedor, é muito assim, o pessoal fala, como que você se preocupa com tal e tal coisa? O empreendedor fala assim, meu Deus, eu só quero terminar o mês no azul para poder pagar salário no mês que vem, que horas que eu vou ter tempo de me preocupar com outra coisa? Então, é uma pressão muito grande o tempo inteiro, né? Ali quando você é pequeno, está crescendo, alto. No início, a gente estava falando um pouco das transições de carreira. No meu caso, eu estou indo do mundo corporativo a ser empreendedora. E com certeza, a visão de um líder empreendedor muda quando você precisa pagar folha no final do mês. É muito diferente o líder do mundo corporativo, que está na empresa grande, que não tem essa visão de, eu preciso pagar. Não, mas o líder empreendedor, ele realmente, você precisa fazer todo o possível por fazer que isso aconteça. E a visão muda muito, o estilo de liderança também muda muito. Ele tem um órgão diferente no líder. Com certeza, com Do certeza. empreendedor, do líder empreendedor. Exato. O líder empreendedor tem um órgão extremamente sensível, que é o bolso, cara. Não adianta. E aí, quando dói no bolso, meu amigo, já foi. Como é que você vai. E eu acho ótimo, às vezes as pessoas levantam a mão. Não, porque você tem que esperar no mínimo 6 meses para demitir alguém. Porque se você não esperar 6 meses. Mas Não. a pessoa não está entregando, mas a pessoa é o timing da pessoa. Quanto você porque, esperaria para assim, demitir uma pessoa? Não é? Depende. Depender de se eu entender que ela. E aí, jogando a real, que vocês me disseram que eu podia falar real. Tá, Se eu a gente só entender tô por falando favor. a que real. ela não está disposta a entregar, acabou. Não tem conversa. Para mim, a primeira coisa, assim, eu estou extremamente disposta a desenvolver a pessoa. Estou extremamente disposta a dar oportunidade, a construir com ela um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Não deu Exato. certo, eu vou lá, construo com ela um PRI, que é o plano de recuperação. Beleza, mas eu só faço isso se eu perceber que ela está comigo. Que existe o compromisso. Essa sangue nos olhos, né, Acabou. Marcelo? Sim, eu Sangue brinco nos que olhos. tem 3 pilares na minha gestão, que eu não abro mão. Um é confiança. Eu não trabalho com quem eu não confio. Se eu tenho que olhar para a pessoa e ter dúvida se ela vai olhar para mim e vai confiar em mim e eu nela, acabou. Pode parar aí. Segunda coisa do meu pilar de liderança é transparência. E um ajuda muito o outro. Eu não quero ter dúvida se ela foi transparente comigo. E eu falo pro meu time, errou? Levanta a mão e me fala. Se você levantar a mão e me falar que você errou, o erro deixa de ser seu e passa a ser nosso. Agora, se eu descobrir que você errou e eu descobrir pelo outro, aí, meu amigo, o erro é 100% seu. Tipo Por quê? mãe, Porque né? Exato. acabou. Exato. E o meu terceiro Exato. pilar é compromisso, é comprometimento. Eu trabalho todos os dias 10, 12, 15, 14, 15 horas. É a minha vida trabalhar. Eu sou extremamente E a dedicado ao gente trabalho. gosta disso. E eu né? gosto. A gente gosta Eu disso. quero isso para todo mundo? Não, acho que cada um tem o seu Uhum. momento, cada um tem o seu Exato. perfil, cada um tem o seu estilo. Mas eu também não posso ter uma pessoa que trabalha comigo às 7 horas e 58 minutos, porque a partir dali, cara, não. Ela pode trabalhar às 7 horas e 58 minutos, ela pode trabalhar até menos. Mas ela vai me entregar aquilo e vai superar e vai me entregar. Uma vez eu recebi uma pergunta de um liderado meu que eu fiz assim: Marcela, assim, eu trabalho dentro do meu horário e eu entrego tudo. Eu falei, por que você não está entregando mais? Se você dentro do teu horário está trabalhando, entregando tudo, e o mais? E o além? E por que depois você vai virar para mim e dizer assim, mas você não me promoveu? Ah, por que você não me deu mais desafio? Se você só quer entregar no teu horário que você entrega, acabou para mim. É porque você está confortável naquele espaço com aquela entrega aí, meu amigo. É um problema seu. Só não venha Exato. depois me dizer, me botar a culpa. Ah, não me desenvolvi. Oi? Ah, não cresci. Oi? Acabou. Sejamos claros, transparentes e mais do que qualquer outra coisa. Maduro para assumir o que eu quero e o que eu não quero. E geralmente as pessoas que mais reclamam são que menos têm performance. Realmente. E voltando ao tema que a gente está comentando de alguma forma, em empresas PYMEs, a gente precisa equipes de alta performance e que consigam realmente ter esse sangue nos olhos. Porque você não tem esse monte de recursos que você tem na empresa grande. Eu venho de empresa grande. Por enquanto maior você seja, você mais especialista é. Então, você tem equipes muito maiores. Mas, em empresa pequena, em empresa que está começando realmente a alavancar esses mercados, que está descobrindo que erra e volta, a gente precisa de pessoas resilientes,
pessoas alta performance, pessoas que estén dispostas realmente a fazer acontecer. Porque senão, realmente, por isso que te perguntava, qual era a tua régua de tolerância ao erro, assim. Eu, por exemplo, 3 meses não dou. Eu já tive que demitir. Eu estou empreendendo faz um ano. Mas eu já falo, eu não vou, 3 meses não dou. Eu estou precisando aqui pessoas que estão realmente dispostas a fazer acontecer. E pensa comigo, dentro de uma pequena e média empresa, se você não está entregando, alguém está entregando por você. Ou pior, Ninguém tá tá entregando. faltando. Exato. E aí, você vai fazer o quê? Você vai Exato. aceitar que a sua empresa, você como líder empreendedor, eu amei, cara, eu amei esse termo, líder empreendedor, né? Porque normalmente a gente fala, não, empreendedor, Não é empreendedor. líder É empreendedor. líder empreendedor. É líder, Vou adotar. é Vou líder botar aqui, ó. empreendedor. Líder, Pode pôr lá. líder empreendedor, pode pôr Karen, aqui, vírgula 24. direitos Perfeito. autorais. A gente fala muito disso lá Não, na eu Decode. gostei bastante, né? Porque esse líder empreendedor, ele tem um desafio. E o desafio dele é entregar aquilo que ele se comprometeu com o cliente dele. Hum. E aí, não adianta. Mas também ele precisa se envolver, porque... Mas assim, a diferença de times corporativos, que foi onde eu estive nos últimos 10 anos, basicamente, esse time, esse líder empreendedor, ele precisa saber conectar as pessoas a tal ponto que queiram dar a sangue junto com ele, sabe? Então, não é só o propósito em si, é também, cara, o negócio é teu. Uhum. E a Como é que você maioria... acha que você pode... Aí, curiosidade, né? Visão Visão da líder e da líder empreendedora. Você também Apesar é uma que eu líder sou uma líder empreendedora, empreendedora. porque eu sou Você sócia. Então, no final você do é dia, uma eu líder. vou olhar com Você é olhar uma de líder sócio. empreendedora, mano. Me conta, assim, tua visão de como que você garante isso, assim, você acredita que não é só pelo propósito? Assim, não. Obviamente, as pessoas precisam os dois. Eu sempre falo que as pessoas precisam entender o como eles fazem as coisas, como eles vão fazer as coisas, mas porque o porquê. O porquê também, o porquê eles fazem as coisas, porque ele está aí, porque esse e-mail que ele manda, ele vai fazer a diferença para a empresa. Porque é que esse cargo existe e como é que ele vai aportar valor a partir desse rol. Se ele está aí e é uma empresa pequena, gente, é porque está esperando muito. Então, para mim, as pessoas precisam entender o porquê eles estão aí, porque eles fazem o que eles fazem, e também o como eles vão fazer. Porque se você também, como líder, você não orienta essa pessoa de alguma forma sobre como ele vai fazer o que precisa fazer, o que precisa ser feito, também fica meio difícil, né? Entender o... Tem Sim. que ter o meio do caminho, né? Você tem que Exato. saber dar, estender a mão, ao mesmo Exato. tempo que você suporta, ao mesmo tempo que você também deixa claro que é responsa do cara. E hoje em dia as pessoas não ficam só pelo salário. Hoje em dia as pessoas não ficam só pelo salário. A gente está vendo isso. Porque um monte de gente está migrando do mundo corporativo a empreender. Porque todo monte de gente está migrando do mundo mais está saindo de grandes empresas. Porque as pessoas já não querem só o salário. A pessoa quer um propósito. Então, um livro que eu gosto muito, acho que é o meu melhor livro de gestão que eu já li, que é um livro do Jim Collins chamado Good to Great, né? Que em português ele fica Empresas Feitas para Vencer, mas eu gosto muito do inglês, que é Good to Great, que é a diferença entre as empresas boas e as empresas excelentes, né? Exato. Então, e ele fala muito sobre isso nessa pesquisa, né? Que as empresas boas, aliás, as empresas excelentes, né, as empresas great, ou a pessoa ela fica muito pouco tempo na empresa, ou ela fica muitos anos na empresa. Por quê? Porque na empresa great, você vê se ou a pessoa tem um perfil da empresa, ou ela está comprada com a empresa, e se ela não tiver, ela sai rápido, né? Você não vai ficar cozinhando aquela pessoa. Então, não é assim, vamos ficar 6 meses, vamos fazer um PDI para ficar mais um ano, que daí se não der certo, a gente troca. Então, Jim Collins já fala, acho que na década de 80 isso daí. E acho que o principal, né, olhando agora a diferença da PME para Enterprise, poxa, pensar em Enterprise, você tem 2.000, 3.000, 1.000 funcionários. Uma pessoa não está performando, está gastando, é uma coisa. É ruim para a empresa, mas olha lá. Você vem para uma empresa pequena, com aquele caixa limitadíssimo, com uma pessoa que você tá usando o seu, né, tá custando um mês de empresa para trazer aquela pessoa ali, né, ou seja, um mês de runaway daquela empresa que você está trazendo, e essa pessoa não está performando, pode ser um problema sem volta, né, é aquela coisa assim, não tem conserto depois, você gastou o teu caixa ali de 6 meses, que
aliás, 6 meses, você ficou pagando salário 6 meses para essa pessoa, que pode significar um mês a mais de caixa, o teu runaway, que você poderia ter feito a empresa dar certo e não deu tempo, né? Então, a urgência da PME, ela é muito diferente da Enterprise. Então, não dá tempo de você fazer testes muitas vezes. Faz sentido? Faz É, muito sentido. Eu acho que é muito do que, se você parar para repensar, assim, é exatamente o que a gente ouve e eu reforço isso todos os momentos que eu posso sobre cultura. A cultura forte, ela ou te puxa ou te expurga. É exatamente isso que o Collins fala, né? Assim, quando você pega uma empresa, né, que rapidamente você decide se você quer viver uma longa jornada ou se você quer ficar com a jornada curta, é exatamente isso. É o quanto que você se sente pertencente àquele grupo, o quanto você quer. E pensa comigo, assim, as empresas fortes, ela torna os profissionais mais fortes. Pelo menos eu acredito muito nisso. Né? A empresa com desafio, ela te faz mais forte, ela te faz repensar, ela te faz o tempo inteiro se desafiar, ela te tira da zona de conforto. Não tem jeito. Imagina você todo dia acordar com um desafio diferente, porque a pequena e média empresa, ela o tempo inteiro ela é desafiada enquanto entidade. Você, enquanto profissional, precisa acompanhar os desafios dessa entidade e conseguir entregar o teu melhor. Ponto. Agora, quem tem compromisso e que está adequado com aquele comportamento, com aquela cultura, vai olhar isso como? Eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre olhei esse tipo de situação como, cara, tenho que me reinventar 100% do tempo, tenho que aprender 100% do tempo, eu não posso parar, tenho que estar sempre lendo, tenho que estar sempre falando com as pessoas, tenho que estar sempre saindo da minha zona de conforto, é o que eu quero. E aí você vai, e você vai, e você vai. Quem não gosta desse tipo. Gente, sorry, nenhum problema. O mundo Sorry. tá aí pra tem. Pra ó, Tô. tava trilingue e a gente tá indo aí agora pra, Tô né? parando. Vamos. Tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Cada um Exato. sabe o que quer, cada um faz do jeito que quer. Vão ter pessoas que vão super curtir esse ambiente, esta vibe, e meu Deus, é o que eu quero. E vão ter pessoas que vão dizer assim, não, eu sou low profile, eu gosto de uma coisa, eu gosto de uma carreira militar, em que eu sei que a cada um ano eu vou ter minha avaliação, que eu vou ter ali meus 0,5, meu 1, meu 1,5, e aí eu vou ser avaliado, eu vou receber o meu percentual. E tá tudo certo. É perfil. O que não tá certo é você não ter autoconhecimento para saber onde você se adapta e onde você se adequa. Isso para mim tá errado. Você entrar numa empresa achando que é aquilo, ficar enganando o líder empreendedor, ficar se enganando, ficar enganando a equipe, isso Exato. para mim tá errado. E, por exemplo, se isso acontecer, esse cenário que você mencionou, é culpa do líder empreendedor. Por quê? Porque a gente precisa entender que essa pessoa, e eu preciso fazer esse filtro no processo seletivo. Porque, que é o que acontece? Em empresas de alto crescimento, startups, enfim, a gente precisa de pessoas que se adaptem, como a Marcela comentou rapidamente, a esse ambiente cambiante, tá? Esse que muda todo dia. Então, você, quando vai trazer essas pessoas que vêm nesse outro ritmo, que geralmente vêm nesse mundo corporativo, esse mundo empreendedor, enfim, primeiro você precisa ver em que momento está a sua empresa. Se realmente é um momento de trazer uma pessoa que está acostumada ao mundo corporativo, que é muito diferente, processos diferentes, momento de adaptação que toma muito mais tempo para trazer a sua empresa. Vai custar muito mais caro? Vai. Mas você precisa dar uma olhada no processo seletivo antes de trazer essa pessoa, se realmente se adapta ao que a Marcela comentou de cultura. Mas não é só isso. Quando essa pessoa já está dentro, você também precisa tomar exatamente o mesmo cuidado que quando você selecionou a pessoa. Porque a pessoa está também no processo de adaptação, ela está nessa curva de gestão da mudança também. Então, você, da mesma forma como você tomou cuidado no processo seletivo para trazer essa pessoa à empresa grande, à empresa pequena, você também precisa garantir que esse processo de onboarding ele esteja alinhado ao que isso precisa. E, se não, não perda muito tempo, sabe? Então, realmente, só que a gente precisa, como líder empreendedor, e eu sei porque estou vivendo isso no dia a dia, também ter certeza em que momento é o momento certo para eu trazer essas pessoas que estão acostumadas no mundo corporativo para treinar a minha empresa. Provavelmente eu estou em um momento, isso acontece muito nas startups, provavelmente estou em um momento em que eu preciso padronizar muitos processos, provavelmente estou em um momento em que eu preciso dar esse passo adicional como empresa, então eu preciso trazer uma pessoa que tenha conhecimento que eu não tenho
dentro da organização, mas eu preciso, de alguma forma, vocês falam muito em português de que é podar o mato alto. Eu preciso podar o mato alto para essa pessoa, para que ele consiga ver o trabalho que é levar a empresa a outro nível, com conhecimento, para desbravar esse conhecimento que eu não tenho na minha empresa. Então, assim, é muito de... Tá como aquele... em espanhol tem um conceito que chama o que é primeiro, o ovo ou a galinha? Quando eu consigo trazer as pessoas, basicamente o que a gente precisa pensar é em que momento eu vou trazer essa pessoa, certo? De acordo à minha empresa, para conseguir desbravar os novos conhecimentos e passar ao próximo nível, sabe? Então, acho que é muito no momento certo que a gente precisa trazer essas pessoas. Perfeito. E aí, fazendo um gancho mais ou menos com isso, assim, o quanto que. E aí eu até imagino a linha que vocês vão pegar aqui, né? Acho que tá bem claro, mas assim, eu queria Tá bem saber claro. A gente essa. estamos Não, Não, olhada, tá bom, tá olhada. alinhados. Muito bem, muito bem. Mas a linha que a gente vê um pouco, às vezes, assim, não só a empresa, mas o próprio RH, ele fica com receio. Bom, vamos lá. Revolut, a gente é uma plataforma de recrutamento. Então, a gente faz o matchmaking dos talentos ali. E quando a gente vai conversar com o cliente, às vezes, a gente vê, assim, que a empresa fica com um pouquinho de medo de se posicionar com relação a alguma coisa. Por exemplo, vamos lá, ela fala assim pra gente, eu quero contratar alguém aqui que tem esse perfil assim, 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 assim. Posso colocar no descritivo? Não, tá louco? O que ela vai pensar de mim? Eu falo, mas você acabou de me falar. Então, assim, eu sou assim, mas eu não posso contar para as pessoas que eu sou assim. E aí acaba gerando aquela coisa sem pé nem cabeça, porque eu vou trazer alguém prometendo uma coisa, né? É igual quando você vai no seu date, você tá falando que você é uma coisa, depois a outra, A uma foto do hora... Instagram, É foto do você Instagram. pessoalmente. É. Adoro esses memes. Exatamente. Então, você está vendendo uma coisa que é outra. E uma coisa que eu, né, admiro ali do G4, por exemplo, desde o início, vocês sempre se posicionaram, né? A empresa sempre se posicionou a gente a isso. Tem um monte de gente que vai odiar, tem um monte de gente que vai gostar. Quem gostar Faz vai querer parte. trabalhar ali, quem odiar não vai querer trabalhar. O quanto que ficar em cima do muro prejudica nesse processo, nessa cultura, em trazer pessoas e manter pessoas. Eu vou te separar em duas coisas, que eu acho que uma coisa que eu inseri no nosso processo seletivo, e o Thales sempre traz isso como exemplo quando a gente tem situações como essa, antes a gente não era tão claro assim em relação à nossa cultura. Antes a gente, óbvio, tinha o Thales ali que levanta a bandeira, ele fala o que ele pensa, home office é coisa de vagabundo, ele fala, vambora, assim. É a forma dele de pensar e é a forma com que ele lida com a empresa dele. E a empresa é dele, é uma empresa bootstrap, é dele, do Alfredo e do Nardon. É uma empresa bootstrap. Ponto. A cultura está construída com base nos fundamentos deles. A gente é uma empresa 100% presencial. Ponto. É a forma dele de pensar. Ele deixa isso claro. Quer vir trabalhar? Não dá para eu pegar uma pessoa que levanta a bandeira do home office e diz: ai, meu Deus do céu, esquece, não vai durar uma semana. Assim, Pra ser Não, engolida. não vai, não vai, não vai. Então, uma coisa que eu passei a colocar dentro do processo seletivo é assim: você segue o Thales Gomes no Instagram? Ah, não, não. Então, Mas é um bom filtro. Se faz você vê de o uma forma, é um bom seguinte, faz o filtro. seguinte, vai lá, dá uma olhadinha nos stories, baixa aqui assim, ó, dá uma zapeada. Pensa que, E me fala o que assim, você acha depois. se você quiser continuar no processo, e aí eu conto um pouquinho para ela sobre a importância da cultura, eu conto a cultura vem dos fundadores, eu deixo claro para ela que, olha, se você se incomodar com isso aqui, desculpa, não vai dar certo. E não vai dar certo porque você vai ouvir dentro. Tipo, o Thales, ele tem extremamente pró-vida saudável, né? Isso pra gente é muito importante. Você vê, o Alfredo, ele é o cara dos esportes, ele faz wake, ele surfa, ele faz kite. O Thales faz jiu-jitsu, malha todo dia. E a gente tem muito isso. Você parar para olhar, por exemplo, o nosso nível ali, nossa camada de diretoria, todo mundo tá 100% do tempo treinando, se cuidando do corpo, cuidando da mente. A gente tem um mercadinho dentro do G4. E uma certa vez eu recebi uma ligação do Thales assim: mas sei lá, me perdoem o palavrão, que merda é essa aqui? Esse mercadinho tá cheio de porcaria, cheio de chocolate, cheio de gordice. Manda arrancar tudo. Falei, Thales, mas você vai me dar uma dor de cabeça do tamanho do mundo? Ele, a empresa é minha. Tô mandando tirar, e se não tirar, eu vou jogar tudo no lixo. Isso
Imagina se eu falo pra pessoa que, não, olha isso aqui, ó, super divertido. Um parque de diversão. Você vai ter que, ó, todo dia você Não, vai poder imagina, levantar, você não vai vai sair do durar, almoço, você não vai vai durar. poder comprar chocolate. Você não vai ser cobrado pra poder, né, se cuidar, cuidar do corpo, cuidar da mente. Você não vai ser cobrado, você vai poder fazer o que você quiser. Falei isso outro dia lá, vocês terem ideia, a gente tem tanto esse viés que a gente tem Gym Pass e Total Pass. Por quê? Porque pra gente é importante. Antes a gente tinha só Gym Pass. Onde você queria isso? Exato, exato. Antes a gente tinha só E- Gym Pass. Aí Gym Pass é caro. Aí a galera falava assim, mas Gym Pass é muito caro, por isso que eu não... Tá bom, Total Pass, R$ 79,90 você tem Smart Fit no Brasil inteiro. Exato. Mas sabe por que isso é importante, Marcela? E eu acho que tu exemplo exemplifica isso muito claramente. Cultura não é o que você fala. Cultura é o que você faz. E isso é realmente a gente fazer acontecer a cultura. Que, obviamente, ela vem influenciada, ela muda, a cultura ela vai mudando com base no momento da empresa, a estratégia, também, obviamente, mas ela vem dos fundadores na prática. E cultura é o que você faz. Não é o que você fala que é, porque é como fala todo mundo, o papel aguenta com todo, a parede aguenta com todo. Mas se ele não fosse feito isso, provavelmente esse tipo a Marcela tadinha, Uhum. ela fosse seguir traindo os chocolates. Mas está tudo bem, mas isso não fala com o que, de alguma forma, eles estavam com a bandeira dele, né? Então, é isso, cultura é o que você faz. E a coerência, né? Eu lembro, tem uma história que eu gosto de contar. O meu jurídico falou que não posso falar nomes, então jurídico eu não vou falar nomes, tá? Mas assim, Beijo jurídico. Beigo jurídico do Flávio. a gente é PME, a gente não pode tomar processo, então não vamos falar nomes. Mas eu participei de uma aceleração nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, quando tinha a minha outra startup. E eu fui, então não posso falar o nome da aceleração, mas enfim, eu fui passar a aceleração e aí eles falavam assim, a gente é muito ESG tava no comecinho da moda ESG, achei super, tá, peguei, legal, então assim, por exemplo, a gente não tem canudo de plástico, a gente, então eles davam um almoço todo dia pra gente, tá, não tem carne vermelha no almoço, porque a carne vermelha polui mais que a carne não vermelha, ok, só que assim, tudo lá era de plástico e descartável, né? Todos os pratos, todos os talheres de plástico. Eu nunca vi tanto plástico na minha vida, assim. Ai. Era tudo Ó, plástico. alinhadinho. Olha Aham. isso, tá vendo? Era plástico por todo lado. E aí, no dia final no dia da nossa formatura lá da aceleração, então a gente ficava num campus, não posso falar qual campus que era lá, enfim, né, de novo jurídico, mas vamos lá, a gente ficava num campus e tinha uma pista privada de avião naquele campus. E aí o diretor chega no seu jato particular, né? Pousa, vai lá, dá a palestra dele, sobe no jato particular e vai. A empresa... Tome emissão de carbono. Mas E ainda olha- bem que a gente não tá comendo carne ESG. vermelha. Então, assim, de novo, nada, assim, escolha o que você quer ser, escolha a sua maneira, se quer ser decidido, legal ser decidido, E se quer... assuma. Mas viva aquilo. Porque o problema de ficar em cima do muro, que eu digo assim, eu quero ser isso porque é bonito, hoje em dia é legal falar tal coisa. Mas eu tenho uma cultura completamente diferente. Você deixa todo mundo perdido. Então, a pessoa que é ESG não vai gostar de você, quem não é ESG não vai gostar de você. Basicamente, assim, você vai ter problema com todo mundo, né? Então, assim, por isso que a minha pergunta era assim, qual que é o problema de ficar em cima do muro, né? O que você faz com a cultura da empresa e com a atração? Sabe que o que acontece que eu tenho analisado muito, assim, através da ação de explicitar porque cultura é o que você faz, né? Através dessa ação, você explicita e deixa claro para os seus colaboradores o que é o que eles precisam fazer para ter sucesso dentro dessa empresa. Então, de alguma forma, por isso é que é importante não ficar em cima do muro. Porque quando você faz, de novo, cultura é o que você faz, não o que você fala. Então, quando você atua dessa forma, obviamente, vocês ficaram meio chocados, né? Bom, essa galera está fazendo... Vocês não sabiam, bom, então, o que é o que eu preciso fazer aqui para conseguir ter sucesso? Então, é isso, assim. Acho que por isso é que a cultura não precisa nem falar, porque cultura é o que você vive no dia a dia, o que você faz, a forma como você toma decisões. Então, é isso. Por isso que é importante que a gente seja coerente como líder, já seja que você fundou, já seja que você tenha também outra empresa, eu trabalho em uma empresa, você precisa ser coerente, porque é a partir das suas ações que seus funcionários, os seus colaboradores vão entender o que é sucesso, de alguma forma, como eles podem se comportar para ter sucesso dentro dessa empresa. É a regra do jogo, né? A regra do jogo tem que estar clara sempre para todo mundo. Né? Combinado não sai caro.
Para mim não tem. Minha avó falava isso há X anos atrás, nem vou entregar a minha idade, mas desde que eu me entendo por gente, minha avó falava assim: olha só, filha, combinado não sai caro. Se você combinou comigo que você vai chegar às 7, você pode chegar 7 em ponto, mas você não pode chegar às 7:01, porque o combinado foi 7 horas. Então, atenha-se àquilo que você combinou, deixe claro aquilo que você combinou e a regra do jogo tá aí. Você tem que literal. Óbvio que eu acho que tem aí um ponto de atenção muito importante quando a gente fala especialmente de PME, né? Assim, às vezes a gente quer jogar com o livro de regra embaixo do braço. E quando a gente joga com um livro de regra Isso embaixo é do muito braço, português para mim, é muito, Marcela. então Explica, imagina só. explica essa Ai, gira maravilhoso, Você não deixa melhor. eu te entendeu? explicar. Explica essa gira. Imagina. Oh, ele Ah, vai precisar Vamos, entender vamos. Não, também, não, não. né? É ótimo, porque assim, imagina só que você tem o regulamento do Tá, jogo. beleza. Um jogo de futebol, você tem um regulamento, são 11 pessoas dentro de quadra, né? Tem tantos que estão no banco, você tem o Beleza. esquema tático, você tem o lateral, você tem o regulamento daquele jogo. Ali você consta todas as regras. Imagina que existem pessoas que pegam esse conjunto de regras, que é o regulamento, e jogam com ela embaixo do braço. É tipo, olha só, você pisou 1 centímetro fora da linha de campo. Isso aqui é inaceitável. Você começa a travar também as pessoas. Tá Então, certo, tá nem certo. tanto, nem tão pouco. Você tem que ter, dentro de um ambiente de pequenas e médias empresas, alguma liberdade, alguma autonomia, porque senão também a coisa fica muito travada. Quando você está numa empresa grande, fato, você vai jogar ali com o regulamento embaixo do braço. Porque cada um está olhando a sua parte. Às vezes você está aqui olhando, Karen, em Cartagena, que é lindo, inclusive, e eu estou jogando, sei lá em Feira de Santana, de onde eu sou. E a gente está trabalhando no mesmo setor. Maravilha. Por que a regra tem que estar tão clara? Porque se eu sair da regra aqui, eu posso te impactar lá em Cartagena, em que eu nem sei o que eu estou te Exato. impactando. Mas quando você está dentro de um formato de pequena e média empresa, às vezes aquele processo todo é teu de ponta a ponta. E se você fica trancado naquele processo, você acaba não fazendo coisas diferentes. Então é importante que você tenha clareza, que você seja transparente, que você tenha as regras muito claras, os combinados muito claros, mas que você também tenha desejo de fazer algo novo, inovador, que você traga sugestões, que você troque com o seu time. Então acho que tem todo um desafio envolvido aí. E de novo, né, assim, essa é a beleza da pequena e média empresa. O Enterprise tem dinheiro, tá voando, sabe que cada um tem 10 pessoas diferentes para fazer o mesmo processo. Quando você olha para uma empresa que você tem uma pessoa para fazer 30 processos diferentes, ela tem que se reinventar o tempo inteiro. Então ela tem que ter essa flexibilidade. E ela tem que ter um líder que olhe para ela e diga: tô contigo, vambora. Como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia? Muito resiliente, né? legal. É o básico. Resiliência a 100%. Legal, perfeito. E eu queria entender um pouquinho assim, então dentro de todo esse contexto que a gente trouxe, qual que é o papel principal do RH numa PME? Porque não sei se é impressão assim, mas às vezes parece dar a entender que, bom, você faz um business plan lá para uma PME, todo mundo tem que crescer, o comercial tem que vender, o produto tem que entregar, parece que todo mundo tem que fazer alguma coisa e muitas vezes assim as atribuições do RH não estão claras. Mas o RH você tem que desenvolver pessoas ou fazer contratações certas. Que é aquela coisa, isso é o básico, você tem que, né, fazer a contratação certa, é o que você tem que entregar. Mas assim, em que momento que a gente, né, consegue incluir o RH dentro desse plano estratégico da empresa? Como que a gente transforma o RH nesse líder empreendedor aqui que a Karen falou? Vou trazer aqui muito da minha visão. Acho que é, ter clareza que o RH não está ali só para suprir gente é o primeiro passo. Porque quando a gente acha que o RH existe só para pagar folha e suprir gente, acabou. O líder empreendedor, e aí é o papel mesmo do líder empreendedor, do founder, do CEO, é ele ter a clareza que se ele tiver uma área de pessoas, que entenda do negócio, 2, que tenha clareza do objetivo e estratégia que o negócio está tomando, 3, que conheça das pessoas para apoiá-lo em qual o melhor caminho para cada uma delas, ele vai ter um parceiro imbatível. Um RH que conhece muito bem os skills
de cada um, as competências de cada pessoa, vai ajudar esse líder empreendedor a botar as peças certas, nos lugares certos, com as entregas certas, drivada pelo engajamento correto. É muito além de contratar certo. Ele vai fazer toda a jornada corretamente, baseada e pautada na cultura. Isso é o suprassumo de um RH. Um RH que entende o que é o negócio. E aí, cara, pontaço. Assim, uma das coisas que eu sempre me desafiei é: eu não quero sentar numa cadeira de RH em que eu entendo só. Eu vou fazer uma DDP, vaga de engenheiro. Então, beleza, eu sei que o esse engenheiro tem departamento que ter isso pessoal. aqui. Não, eu quero sentar. Engenheiro, tá, beleza, um engenheiro. Qual é a obra que ele vai tocar? Qual é a entrega que ele vai estar participando? Quais são os projetos que ele vai tocar? Qual a equipe que ele vai participar? Multidisciplinar? Não é multidisciplinar? Como vai ser o dia a dia desse cara? Por quê? Porque eu entendia para além da capacidade dele. Eu entendia aonde aquele engenheiro ia agregar para o negócio, pensando na estratégia lá da frente. Então, quando eu contratava o cara que, olha, possivelmente ele tem que ter essa competência aqui, que você não veria, porque você está olhando só para o agora, mas se a gente for olhar para frente, essa competência vai ser importante. Ou seja, um RH com uma visão estratégica do negócio complementa e muito o líder empreendedor, porque ele vai ver o que muitas vezes esse líder empreendedor não vê. Só te complementando, Marcela, eu acho que empreender, na essência, é se entender sobre a gente, porque eu estou empreendendo um negócio, estou começando um negócio para solucionar um problema das pessoas, tá? Então, essa é a base. Mas, pensa o seguinte, o problema é muitas das coisas que eu tenho visto como dos diferentes clientes, enfim, e é aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo, tá? É o seguinte, eles não entendem que os primeiros R$ 1.000 você e seus founders, tá? Você pode fazer os primeiros bem, tudo bem. Os primeiros R$ 100.000 você faz de uma sinergia combinada de trabalho que você já está encontrando sua forma do negócio. Mas os primeiros R$ 1.000.000 você não vai fazer sozinho. Você vai precisar de pessoas que te ajudem, que te acompanhem nessa jornada. Porque aí, a partir desse momento que eu conecto as pessoas para que me ajudem a escalar meu negócio. Então, na essência em si, empreender é entender de pessoas. Porque eu parto solucionar um problema, mas eu não vou conseguir crescer se eu não consigo trazer as pessoas junto comigo, na prática, tá? Então, empreender é empreender sobre a gente. E qual é o erro que eu vejo muito? Empreendedores, eles começam achando que RH é a que vai pagar a folha, quem vai fazer a contratação das pessoas, mas realmente, gente, você está trazendo pessoas para que te ajudem a chegar um negócio para frente. Deveria ser uma das atividades mais importantes que você, como empreendedor, vai fazer durante todas as suas coisas. Obviamente, só que o que acontece? A maioria foca em eu vou aprimorar produto e eu vou vender, porque eu preciso fazer este negócio dar certo. Mas, gente, são as pessoas que te vão ajudar a Uhum. escalar isso, porque senão você sempre vai ser o líder operacional, senão você sempre vai ser o líder que não vai conseguir olhar para o futuro da empresa. E tem uma mentora que me falou algo nestes dias que eu achei muito interessante, que é, se você está olhando o dia a dia da empresa, quem está olhando o futuro? Nossa, impactante. Vamos ter um minuto aqui para todo mundo digerir essa frase, hein? Uau. Realmente. Exato. Exato. Se você está olhando para a empresa, quem está olhando para o futuro? E é aí onde entra ter uma boa estratégia, gente, de pessoas que esteja conectado, porque quando você esteja numa reunião, quem vai ficar lá? Com certeza hoje a Marcela deve ter milhares de eventos, né? Deve ter lá trabalhando as Hoje ela pessoas. vai trabalhar 18 Faz, horas, porque ela teve que faz, vir para cá pro podcast, total, então agora ela total. vai. Deve ser, É sabe? Mas exatamente isso. é isso, é isso, é isso. Entendi. Mas, na opinião de vocês, agora, de forma bem sincera, assim, por que isso acontece muitas vezes? Porque sempre que a gente ouve, fala assim, por exemplo, do RH, porque o líder tem que ver o RH dessa forma, porque a empresa tem que ver o RH dessa forma. Em que momento que falta um pouco do RH se ver dessa forma? Do RH bater no peito e falar assim, viu, escuta aqui, eu quero saber sobre enfim, o plano de negócio da empresa, eu quero participar disso daqui, eu quero tomar decisão, eu quero falar assim, se eu estou trazendo essa pessoa porque eu estou falando que ela é boa para a empresa por causa disso, ou essa ferramenta, é, né, o quanto que fazendo uma meia-culpa aqui, né? O quanto que falta o RH mesmo, né, essa pessoa Acho que você chamar. usou a palavra certa. É meia culpa. 50% da culpa é desse líder empreendedor e 50% da culpa é desse RH que muitas vezes
se acomoda, que muitas vezes não se posiciona, que muitas vezes aceita o mais do mesmo, não vira e fala assim, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos fazer diferente? Vamos testar. E não é ser impositivo. É você propor. É propositivo. Olha, deixa eu te mostrar. Se a gente for por esse caminho, como vai ser? Acho que existem duas palavras que, para mim, fazem muito sentido. É você ser propositivo e você ter intencionalidade. Se você usa da sua proposição com intencionalidade, é um match perfeito. O que você quer? Você, como área de pessoas, eu, eh, eu amo porque, assim, eu acho que eu construí a minha carreira muito assim. Lá atrás, quando eu trabalhava na ThyssenKrupp, eu já não sentava, por exemplo, da Denise, minha ex-chefe da época, que hoje é uma grandíssima amiga, By the way, Denise saúde, Vaz. Denise. Te amo. A D, na época, ela falava, e ela provocava muito a gente. Ela falava assim, cara, você não tem que sentar aqui, sua cadeira não tem que ser aqui na área de pessoas. Sua cadeira tem que ser lá na cearia. Sua cadeira tem que ser lá no alto forno. Você tem que estar rodando na caminhada de segurança. E aí, assim, depois eu vou mandar as fotos para vocês. Altas fotos de Marcela, de equipamento de segurança, capacete, bota, rodando na caminhada de segurança. Porque era ali que o negócio rodava. Não adiantava eu querer entender se o meu líder era bom ou não, à distância. Eu precisava ver como ele rodava ali. Eu precisava entender dos desafios dele para poder conseguir apoiar ele da melhor forma possível. E isso eu fui levando para minha trajetória. Depois de algum tempo, eu cheguei na Cosan e falei: gente, eu sou psicóloga. Eu não entendo 2/3 do que essa galera, quando eu sento numa reunião de finanças, fala para mim, de marketing fala para mim. O que eu fui fazer? Eu fui lá e fui fazer uma pós em gestão de negócios na Dom Cabral. Por que eu fui fazer uma pós em gestão de negócios? Por que eu não fui fazer uma pós em gestão de pessoas? Porque eu queria entender de negócio, eu queria sentar numa mesa com o CFO, ele me mostrar uma DRE e eu conseguia entender o que ele estava mostrando ali. Eu queria sentar numa reunião de marketing e ele me mostrar ali o planejamento, como que ele está fazendo para captar lead, como que ele estava... E eu conseguia entender do lado dele. Se eu não tivesse tomado essa atitude, eles nunca iam me respeitar minimamente. Porque eles iam sempre dizer assim, ela vem o RH, não faz noção nem do que eu tô falando aqui. Exato. É que fica quieta aí. E você vai mostrando, você vai trazendo com coerência, você vai estudando, você vai ouvindo podcast. E hoje, gente, hoje ainda mais. Porque, desculpa, se tem uma coisa que mudou muito nos últimos anos, foi o acesso à informação. Uhum. Hoje, Ninguém pode falar que não Não tem. tem Não desculpa, tem. acabou a desculpa. Hoje, e para mim, é uma coisa básica. A gente tem no G4, a gente tem um podcast que é o Visão. O Visão, ele sai todo dia, às 6h04 da manhã. 6h04 muito por conta do G4. Então, todo dia, 6h04 da manhã, que é com Samidama. E ele traz um resumo das principais notícias do mundo em 13, 14 minutos. Gente, eu boto no 1.8 todo dia, às 6h30 da manhã, quando eu tô indo pra academia. E é isso que eu faço. Ali eu me atualizo, eu sei o que tá rolando, o que a Meta tá comprando, quanto que o Google tá faturando, para onde que o Elon Musk tá fazendo. Há um tempo atrás, era muito mais complexo. Você tinha que abrir o Globo.com, você tinha que olhar Globo.com, olhar a Se barra de programar mundo, para ir ler, ler. ficar. Não dava para você fazer isso que nem hoje eu faço. Eu faço isso correndo, indo pra academia. E aí você quer que as pessoas olhem e digam assim, ai, tadinho do RH, vem cá que eu vou te ensinar? Não. Seja propositivo e intencional. Então, acho que você usou a palavra correta. É 50-50. Marcela, quantas pessoas? Você deve ter esse número que eu, por exemplo. Quantas pessoas empreendem no Brasil? Putz, não vou ter O esse número de cabeça. porcentagem de pessoas Mas que você empreendem. tem ideia? Não tem esse Não? número. Não, vamos Bom, lá. a gente Trabalho nosso precisa, aqui, hein, ó. pessoal? Vamos Vamos ficar lição botar de aqui, casa. ó, na hora da edição Mas por aqui, que ó. que- Vamos colocar aqui a informação. Não, mas aqui vamos colocar, pessoal. Mas por que eu estou perguntando isso? Geralmente, pessoas- Peraí, geralmente vamos a lá. pessoa que empreende Online aqui agora. é uma pessoa que não é acima da meia. A não ser que tenha, a não ser que tenha empreendido por necessidade, e Ou aí não é tem diferente, noção do que né? ela tá fazendo. Pongamos um exemplo de startup. Geralmente são pessoas que têm ideias muito interessantes, muito técnicos, certo? Muito interessantes e vão e tentam 51 milhões de potenciais de empreendedores. 200 Em milhões. 2022,
quase 70% da população brasileira adulta de 18 a 64 anos estava envolvida em empreendedorismo. Exato. Esse número é assustador. Ou Exato. seja, querendo ter o próprio negócio em 3 anos e 42 milhões de empresários já na Exato. ativa. Geralmente, uma pessoa que sai desse conforto que é do mundo corporativo é uma pessoa que geralmente tem muitas boas ideias, uma pessoa que tem essa força para fazer acontecer, vai lá atrás. Quando você é o RH que trabalha nessa empresa, você precisa ganhar autoridade. E por isso o que você falou é totalmente certo. E que é o que eu estou enxergando, voltando à tua pergunta, que eu vivo isso no dia a dia. Eu vejo muitos RH não se posicionando. Vejo muitos RH estando contentes na posição que deixaram no fato de, não, eu vou fazer departamento pessoal. Mas esse líder empreendedor que é acima dessa meia, que vai lá atrás, você não vai convencer essa pessoa por coitadinho. Ninguém compra coitadinhos coisas. Você precisa ser propositivo, que foi muito o que você falou. Você precisa adicionar valor, você precisa saber do negócio. E só assim é que você vai ganhar autoridade. Sim. Quando você ganha autoridade é quando você consegue influenciar. Tá? Então, para mim é isso. A gente precisa muitos RHs que consigam influenciar o negócio. E para Que isso, consigam se sentar na mesa. Eu tenho certeza, por exemplo, imagino que você já também passou por isso. Com certeza, muitas vezes você se sentou na mesa com teus chefes, né? Se você não fosse ganhar autoridade, eles nem te escutavam. Talvez você nem estivesse aí, Não. provavelmente. Talvez eu estivesse Você aonde nem eu estivesse estava, ali, né? em outra Tá. cadeira. Mas por quê? Você precisa ganhar essa autoridade. Porque esse líder é um líder que tive que fazer muito para você estar aí. Por isso que tem muita gente que... quando você vê as pessoas que empreendem, são pessoas que realmente... Poxa, tem essa força, essa vitalidade. Então, que pessoas que adicionem mais para para alguma esse dia a coisa. dia. Mas eu gostei do ponto que você falou, assim, do sair da bolha, né? Que eu falo muito assim, às vezes, não só RH, mas assim, de qualquer profissional, você tem que sair da sua bolha. Porque as pessoas entram assim, eu sou... E, de novo, não é só para RH, mas para qualquer área. Minha área é pessoas, eu só tenho que ver coisas de pessoas aqui. E não, daí, de novo, Não. você não ganha autoridade. E até pouco tempo atrás, para você ganhar conhecimento em outras áreas, era isso. Você tinha que fazer um MBA, uma pós, uma coisa. Hoje tem muito conteúdo, é muito conteúdo. Eu sou fã de podcast, então todo dia eu vou pra academia, eu vou ouvindo meu podcast, adoro malhar, correr, ouvindo podcast. E tem dias que eu falo assim, puxa, eu vi alguma coisa, eu preciso aprender sobre esse assunto. Eu procuro um podcast sobre aquele assunto, ou alguém às vezes fala de um livro, alguma coisa, eu não quero comprar o livro ainda, eu ouço o podcast sobre aquele livro, daí se eu gostar, eu compro o livro. Então, eu vou pesquisar. E até, acho que eu até comentei com vocês, né, uma das razões que a gente criou o Revocast foi justamente porque, quando eu entrei nessa área, eu falei assim, eu quero consumir conteúdo de RH. E aí, o que acontecia? Todo podcast que eu abria, todo podcast que eu abria de RH, eram, assim, 3 ou 4 assuntos no máximo, que é diversidade e inclusão, gestão e carreira, Ai, não, sério. assim, sabe, é aquele assunto muito, assim, quadradinho, então todos eles têm do mesmo assunto, e fala, tá, mas e é isso? O RH tem tanto problema, tem tanto desafio, tem tanta oportunidade, e a gente fica falando da mesma coisa. Aí eu fui não, falei, vamos eventos de RH, Pouco né? pragmatismo. Isso. Pouco pragmatismo. Uma coisa Isso. bizarra. Aí você vai no evento de RH, daí você tem Mesma lá, Ai, coisa. é nossa, o mesmo, exatamente é a a mesma mesma coisa. coisa. Você vê palcos falando de diversidade. Isso. Assim, olha, eu sou a favor, tá, pessoal? Mas, assim, a questão você precisa ser pragmático. Onde que você vai gerar mais valor? Eu fico realmente... Gente, onde que você gera mais valor, sabe? Enfim. Exatamente. Então, assim, poxa, eu como RH, falo assim, mas eu quero vender um projeto interno, eu não consigo. Mas que dados que você está trazendo, né? Exato. Se você entende o que é uma DRE, você consegue chegar lá e falar assim, ó, Total. vamos contratar tal cara, até própria diversidade, né? Eu já vi falar, o RH, eu tento vender diversidade internamente e não consigo. Por Como que você você tá está vendendo? vendendo? Como você está vendendo? Qual que é o argumento que você está dando? Porque está na moda. Não vai Não, vender. porque fulano... Porque é legal. Porque eu Não. li uma matéria Ai, e não. nessa matéria fala que aumentou a Tá, mas mostra a matéria. Tá, mas como que isso fala com a tua realidade? Uhum. Mas tá, como que isso fala com a tua realidade numa empresa com 10 funcionários, onde Uhum. todo mundo tem que dar conta de tudo e que eu não consigo, que eu tenho um especialista nesse... Calma. Existem fatores extremamente importantes que é qual a maturidade e o momento do teu negócio. Não dá pra gente querer encaixar quadrado em bola.
Você tem que olhar para a maturidade do teu negócio, tomar decisões perante a maturidade do teu negócio e conseguir fazer proposições que estejam em linha com aquele caminho que você está traçando. E isso não quer dizer, isso quer dizer que eu tenho que só me ater a fazer. Não, muito pelo contrário. Mas você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, você tem que ser disruptivo. Porque às vezes você vai ter que fazer sem dinheiro. Muitas vezes você vai ter que fazer sem dinheiro. Muitas vezes você vai ter que fazer com muito mais inovação, Criatividade. criatividade. Vai ter que pegar o chat GPT e transformar ele no teu braço direito e esquerdo, porque você não tem assistente ali para poder ajudar. Como que eu ganho? Mas eu estou tirando o emprego. Não, não, não. Você está gerando mais emprego, porque se você é mais eficiente, se você traz mais retorno, a empresa vai poder investir. Talvez ela não vai investir naquela área específica, mas ela vai poder investir em outras áreas. Abre tua cabeça, abre tua mente e entende como eu posso dar mais, receber mais e construir algo mais sólido e melhor para todos. Né? Eu conversei com um empreendedor aqui, a gente fica aqui no Cubo, né? A gente é residente, estava conversando com um empreendedor aqui do Cubo, e alguém, early stage, aquela coisa, sabe? Você está contando centavos, aquela coisa, onde que a gente pode economizar, e muitas vezes as pessoas acham assim, preciso economizar para lucro. Não, às vezes assim, puxa, eu queria muito contratar a Karen aqui, né? Mas eu não consigo pagar o salário da Karen. Eu, falo empreendedor, a primeira coisa que eu falo assim, o que eu posso cortar na empresa para eu poder trazer a Karen, porque eu quero trazer a Karen, não quero trazer alguém pior que a Karen. E eu faço muito isso, tá? Então, assim, da onde eu corto o custo para poder trazer alguém que eu quero? Então, não é só, não, a questão é, puxa, onde que eu olho aqui? E eu tava conversando com o empreendedor daqui, e ele tava nessa fase, assim, ele tava procurando onde que ele cortava custo da empresa dele, porque, né, ele tinha que aumentar time, tinha que trazer isso, enfim, tinha várias coisas que ele precisava investir, e ele não tinha da onde investir sem cortar alguma coisa. E a gente conversando, e ele falou que tinha uma pessoa no RH dele. Aí ele falou assim, tá. E eu falei assim, você tem só uma pessoa assim? Não, mas ela dá conta, porque a gente já usa tal ferramenta, tal. Por que você usa tal ferramenta? Ele falou, não, porque ela falou que tinha que usar essa ferramenta. E é a ferramenta mais cara do mercado. E a empresa tem 20 pessoas, né? Nossa. E então, é uma Eu já ferramenta... consigo. É ATS? É uma tem que ATS. ser alguma tiesa, É, assim, desses complicadões da Desses vida americanos que você caros. paga em dólar. É um ATS e Que para assim... você conseguir mudar uma vírgula, paga milhares de dólares. Assim. Aí eu falei, tá, mas por que você usa essa ferramenta que é caríssima? Não, porque né, porque ela falou que tinha que usar. Eu falei, mas você não precisa dessa Porque ferramenta. todas as startups estão usando. Jura? E eu Yes. lembro uma vez na empresa anterior, a gente fez exatamente isso. A gente tinha um ATS caríssimo, que a gente pagava em dólar. O teu jurídico não deixa eu falar o nome, então eu não vou falar o nome. Melhor Caríssimo, não que a gente fala, pagava em dólar. Senão a gente não pode não pagar vão me processo. cancelar, A gente não gente. pode pagar Desculpa. processo. Vão me cancelar e eu não vou. A essa hora eu não vou fazer isso. O podcast tá tão lindo, né? Não vou estragar no final. Vamos todos super gostoso aqui. E aí chegou uma hora que eu falei assim, beleza. Eu lembro que na época eu peguei uma analista nossa e falei, faz o seguinte, estuda pra mim o que esse ATS entrega e o que outros ATS no mercado entregariam e faz a comparação. No final do dia, claramente, o que a gente tinha entregava muito mais coisa. Aí eu olhei aquilo e falei, mas olha que louco. Eu nunca vi nada disso. Assim, o Eu que nunca entrega é o vi que você precisa que entregue. Aí eu fui pro próximo passo. Falei, seguinte, beleza, maravilhoso. O estudo ficou perfeito. Mas agora eu quero saber, diz que ele entrega? O que a gente efetivamente usa? A gente Sim. usava, tipo, um décimo do que o cara... do que eu falei, eu não preciso disso. Então, vamos economizar. Vamos pegar um ATS meio do caminho, mas vamos pegar um ATS meio do caminho e implementar com todos os dados, com todas as ferramentas, com toda a usabilidade, de uma maneira que seja muito mais efetivo. É muito melhor você ter uma coisa no meio do caminho. E aí, assim, qual era a dificuldade? Eu não conseguia ter dinheiro para poder organizar o meu ATS. Eu falei, seguinte, a gente cortou o ATS caro. A gente pegou um mediano, contratou uma consultora que implantou todo o ATS de ponta a ponta. Ele ficou muito mais com muito mais usabilidade, com muito mais dado, com muito mais efetividade, o processo todo mapeado. Com o mesmo budget. E eu ainda economizei no final do dia. Eu Também ainda economizei. Acabou. E ainda se amanhã você precisa de uma coisa, você consegue chegar para sua gerente e falar assim, esse dinheiro que eu economizei, eu vou gastar em tal coisa. Qual o gestor que vai falar, não quero? Então, eu acho que é trazer esse protagonismo para entender. A gente tem um negócio, o negócio funciona assim, como que eu, como RH, consigo ajudar com isso? E não vou ficar na minha bolha e vou comprar o teste que todo mundo fala que tem que comprar, ou fazer o que todo mundo fala que tem que fazer, ou usar, né? Tipo, o que serve na minha realidade?
Leitura é básico, gente. Leitura do cenário. Com base na leitura A do gente está cenário. quase estourando nosso tempo e eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu faço para todos os nossos convidados, que é, na visão de vocês, quais são os maiores mitos do RH? Vou deixar pra especialista. Não, Deixei Deixou mais difícil, Olha né? ela! Vamos lá, vamos lá. Brincadeira, se você... Mito de RH, Quais são os principais maiores mitos de RH? RH? Os mitos do RH para vocês. Aquilo que todo RH acredita. Não, muita gente acredita que é verdade, mas você pergunta por que que assim ninguém sabe responder o porquê. Cara, Nossa, mito de essa RH. tá difícil, hein? Essa tá... Essa tá difícil. Gente, pra vocês perceberem Ah, de guarda que bom pro ele final. não contou pra Ele gente. não contou essa. Ah, essa Ele não não pega contou surpresa. isso. Mitos Ele do não RH. contou isso. Pra mim, um mito clássico do RH é que o RH é que contrata. Esse é Total, um bom mito. total. O Concordo. RH é que contrata. Porque o RH contrata nada, pra não falar Total. outra coisa, porque eu não quero ser Total. cortada. Contrata nada. Quem contrata é o gestor. O RH suporta, Tá certo. o RH apoia, o RH te dá direcionamento, o RH te treina para fazer boas entrevistas, mas não coloca a responsabilidade no RH. O RH não é quem contrata. Quem contrata é o líder. Esse é um bom mito. Agora te deixei. Já me deu, Tá me bom. deixou. Já jogou pra Já ela. foi, já foi, já Passou a foi. bola. Eu acho que outro mito é que RH é quem precisa demitir. Não sei se você já Nossa. passou por essa época em la Essa que... é boa. essa Em é la boa. que, tá vendo? Essa tá é boa. vendo? Tamo Tá aí, vendo? Tá vendo? Estamos Saímos, conectados. saímos. Saímos dessa desse aqui. Que, não sei se você passou por essa, mas eu passei também muito. Geralmente, alguns líderes não gostam de passar por desgosto de ter que demitir a pessoa. Porque ele é um momento incômodo de alguma forma. Não, muito legal. Mas, gente, quem deveria demitir o colaborador? Com quem ele trabalhou durante todo o tempo? É o gestor. Então, assim, gestor, assim como você precisa contratar, porque a pessoa vai trabalhar para você, você também precisa demitir essa pessoa. Porque essa pessoa precisa entender por que isso está acontecendo. E não deixe isso para RH. RH, sim, muito, ele entra depois para explicar os próximos passos. Mas não é o papel do RH demitir na prática. Nós saímos bem, Fábio? Eu acho Sim, que... é pessoal. Olha, mas pergunta, essa né? essa Resposta pergunta eu não pessoal, esperava. resposta essa pe- não não, resposta esperava. pessoal. É legal, eu sempre faço essa pergunta, porque acho que tem muito mito, e pra mim o mito é aquela coisa, sabe? Que todo mundo fala e você pergunta por que que é assim. Não sei por que que é assim. Alguém falou que era assim, de novo, né? Por que que eu tenho essa crença, né? Eu sempre conto que, vamos lá, quando a gente teve a ideia da Revolut lá, a primeira coisa que eu fiz, tanto eu quanto o Gênio, meu sócio, a gente é produteiro, né? A gente é produto. E a gente foi fazer discovery. Então, a gente entrevistou, a gente entrevistou mais de 100 empresas, não sei quantos recrutadores, não sei quantos talentos, e a gente perguntava, como que é tal coisa? Assim, e eu perguntava por quê? Porque, né, você estava fazendo pesquisa. Não sei, porque é assim, tá. É Então, tipo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. sei lá, 10 Esse é pessoas bem falavam assim, brasileiro. né? Esse é bem Isso é brasileiro. brasileiro, Esse né? é É bem brasileiro. brasileiro. esse. Aí tem que fazer tal tese. Por que que você faz tal teste lá? Porque tem que fazer. Porque tá no Mas processo. por que que você usa? Não, porque todo mundo faz. Eu falei, mas qual que é o resultado que você quer com esse teste? Saber o resultado. Sabe o quê? Saber pra quê. E então, de novo, a gente é a pessoa do porquê, sabe? Tipo, pra quê? Por quê? Por exemplo, uma vez eu lembro, nunca esqueci assim, falei assim, eu uso, por exemplo, pra todo mundo que eu contrato, eu uso o DISC, né? Eu falei, deu, legal, pra quê? Pra saber se a pessoa tem um perfil mais analítico ou menos analítico. Ele falou assim, você não pode perguntar pra ela? Aí ele falou assim, não, porque ela pode mentir. Deu, mas ela não pode mentir no teste dele? Ficou. Aí eu, tá bom, desculpa, porque de novo, meu papel, eu não tô questionando, só tô tentando entender pra eu saber onde que a gente vai cair aqui, sabe? Então, esse é o papel, e por isso que eu gosto dessa pergunta, assim, sempre falo quais Boa, são os muito mitos, boa. mas Mas é bom mesmo. nosso papel, assim, muito na Revolut é entender e construir solução, mas se a gente não entende o porquê, a gente não consegue fazer solução, certo? Então, precisa entender os porquês, Você vai chover no molhado. e às vezes a gente tem isso. Gente, muitíssimo, a gente estourou o tempo já, então Óbvio, assim, né? muitíssimo, Com certeza. muitíssimo obrigado. A gente Mas foi podia muito ficar, bom, pessoal. a gente Adorei podia ficar o papo 10 com horas conversando aqui, vocês. parece que o tempo ia passar assim. E espero, né, ter vocês de volta no futuro aí, quando essa primeira temporada, nas próximas temporadas, a gente quer trazer outros temas e um Legal. prazerzaço conversar com vocês. Se for polêmico, Mesmo me chama. Então, a gente adora Total, polêmica. total. Só nos falar a pergunta do final, né? Porque essa Tá não bom, esperávamos, tá bom. hein?
E aí a gente faz os cortes, é legal, que a gente pega todos esses cortes polêmicos, joga, daí um monte de gente vai lá xingar e tal, falando, que absurdo, não sei o quê, daí é legal. Mas é bom, gente, pra quem tá xingando, entre e assiste o podcast inteiro, Gente, daí eu pra sou vocês legal, pegarem. tá? Prometo. Todo mundo. Aí vocês entram e assistem inteiro o podcast pra vocês pegarem um conceito, pra poder criticar. Mas eu quero agradecer vocês também pela audiência. Não esqueçam, por favor, todo mundo que está gostando do podcast, compartilhem, mostrem para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham, né, acesso ao conteúdo e possam sair lá da bolha e vamos aprender mais. E lembrando também que todos os ouvintes do podcast da Revolut, né, aliás, do Revocast, usando o cupom Revocast, tem 10% de desconto na contratação da plataforma da Revolut para tornar o recrutamento ridiculamente simples na sua empresa. E agradeço mais uma vez vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fábio. Obrigada, Karen. É um Obrigada, prazer, Marcelo. viu? De verdade. Até o Adorei. próximo episódio, pessoal. Até mais.